Começando mais uma reunião aí do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Na reunião de hoje, a gente vai dar sequência na nossa análise aí, balanço histórico do movimento comunista nacional, especificamente. O grupo de estudos que se centra nos três eixos, né? Estudo marxismo na origem, estudo da realidade brasileira e o estudo do balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. Hoje a gente vai estudar sobre o Manifesto de Agosto de 50 e lembrar que hoje, nesse mês, né, o mês de agosto de 2020, a gente está comemorando aí 70 anos da publicação do Manifesto de Agosto de 50, que foi o momento máximo na história do Partido Comunista do Brasil, seção da Internacional Comunista no Brasil, ideologicamente. Por isso que é muito importante a gente retomar esse documento, esse Manifesto de Agosto, publicado no dia 1º de agosto lá, com o objetivo de realizar nossa revolução, compreendendo os acertos e os erros. Então, vou fazer uma breve introdução, tanto sobre a história do Partido Comunista quanto sobre o Manifesto. Enfim, a trajetória, né, do Partido Comunista do Brasil, ela é zigue-zagueante, né? Como Pedro Pomar falou, existiu sempre uma luta de duas linhas ferrenhas dentro do partido, da linha revolucionária com a linha reformista. Desde a fundação do partido em 22 até a chacina da Lapa em 76, que marcou a sua liquidação, né, enquanto organização partidária, que operava de fato enquanto vanguarda organizador proletariado, né? A gente pode ter aí 54 anos de histórias heróicas, né? Cheias de méritos do Partido Comunista do Brasil, tanto com a sigla PCB quanto depois da cisão com a sigla PCdoB, que incluíram vários episódios marcantes, como a Aliança Nacional Libertadora na década de 30, a participação em campanhas de defesa dos nossos recursos estratégicos, como o Petróleo é Nosso, que foi uma grande campanha que teve no Brasil, a condução de importantes revoltas operárias e camponesas, destacando aí a guerra de Porecatu, né? O levante camponês que teve lá, e a forma mais avançada de luta que a gente teve até hoje, que foi a Guerrilha do Araguaia. Mas a trajetória do Partido Comunista do Brasil ela tem que ser compreendida nos seus acertos, nos seus méritos e também nas suas dificuldades, suas limitações e os graves erros da compreensão do marxismo-leninismo, integração com a realidade brasileira, né? Erros que abriram caminho, né, para o crescimento de posições estranhas aos interesses do povo brasileiro e as necessidades históricas da Revolução no Brasil. Enfim, nesse contexto aí, geral, da história do Partido Comunista do Brasil, foi publicado o Manifesto de Agosto de 1950, né? E não só por conta da data, né? Não só por conta de estarmos em agosto de 2020, estamos completando 70 anos, mas pelas lições, grandes lições que esse documento traz para analisarmos a conjuntura atual, né? Muitas das partes dos documentos parece que estão sendo faladas a partir de hoje, né? Se trocassem alguns nomes, simplesmente passaria a ser completamente atual o documento. Então, nós pensamos, dentro do grupo de estudos Pedro Pomar, que é uma ocasião perfeita para a gente fazer o balanço de qual o significado histórico e o papel político desempenhado por esse manifesto. Primeiramente, eu vou fazer uma introdução bem breve, assim, da trajetória zigue-zagueante do Partido Comunista do Brasil, do Partido Comunista, no geral, né? E é muito importante a gente fazer esse balanço e contextualizar toda a história do partido, exatamente para a gente poder fazer a nossa luta ideológica com os elementos que negam abertamente, simplesmente negam, né, esse manifesto, porque ele diz que o Brasil é dominado pelo imperialismo, diz que o Brasil é semi-feudal, e outras questões mais também. Então, é muito conhecido o fato de que o Partido Comunista do Brasil, seção brasileira da Internacional Comunista, gozou de poucos anos aí de legalidade, né? O partido gozou de pouco tempo de legalidade logo na sua fundação em 22, logo sendo colocado na clandestinidade pelo governo de Epitácio Pessoa. Na República Velha, né, que era uma ditadura reacionária dos senhores de terras, garantida pelo poder militar e depois pela alternância entre as famílias latifundiárias de São Paulo e Minas Gerais, né, a famosa política do café com leite. O partido também teve um curto período de legalidade em 1927, que foi encerrado por uma lei chamada Lei Celerada, que criminalizava todos os movimentos trabalhadores no geral, né?
eu transcrevi aqui: causar ou provocar cessação ou suspensão de trabalho por meio de ameaças ou violência, para impor aos operários ou patrões o aumento ou diminuição de salários. E a década de 30, no que diz respeito à política nacional, assim, não representou, em relação aos comunistas, melhores perspectivas na questão da legalidade, né? O golpe de Estado de 1930 colocou fim à Primeira República, a ditadura aberta das classes latifundiárias, mas não ao domínio econômico e político dos grandes senhores de terras. Conforme afirmou, né, o Nelson Werneck, o movimento de 30 foi um episódio que marcou a entrada da burguesia como protagonista no cenário político brasileiro, representando suas aspirações de ascender como classe dominante. Porém, em vista do fator semicolonial, né, do entrave que representa o fator semicolonial para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a forma com que o Brasil entra de maneira subordinada ao capitalismo imperialista mundial, faz com que a burguesia nacional não consiga se alçar enquanto classe dominante. E nesse período, a burguesia nacional apenas fortalece, não só apenas, mas também, no sentido de classe, ela acaba fortalecendo o capitalismo burocrático no Brasil, né? Fortalecendo a classe que tem como objetivo o não desenvolvimento do próprio capitalismo no Brasil, mesmo que essa classe seja burguesa. Então, como disse Nelson Werneck, eu transcrevi também, literalmente, ele diz assim: como efeito da inserção subordinada do Brasil no sistema capitalista mundial, do imperialismo, a burguesia prefere transigir a lutar, débil, por isso tímida, que não ousa apoiar-se nas forças populares senão episodicamente, que sente a pressão do imperialismo, mas receia enfrentá-la, pois receia mais a pressão proletária. Assim a gente consegue compreender a ascensão de Vargas ao poder na Revolução Burguesa fracassada que ela representa e a questão da manutenção, né, do poder da classe dos latifundiários e senhores de terras, enquanto classe dominante, mesmo que ela seja um pouco afastada em relação ao ascendente poder da burguesia burocrática compradora, portanto, incapaz de realizar de fato o desenvolvimento capitalista autônomo no Brasil, independente e tal, mas uma acomodação a esse poder organizado aí da classe latifundiária do imperialismo. Então, desse modo também a gente compreende a hostilidade da ditadura varguista com o movimento operário e o movimento comunista, e a repressão policial aos comunistas entre o povo brasileiro, e a negação do registro do Partido Comunista dentro dos partidos legais e tal, empurrando de novo o Partido Comunista para a ilegalidade em 1933. Então, né, durante esse período teve a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa, né? Essa ascensão representou uma luta fratricida, né, entre os capitalistas, os grandes capitalistas dos países capitalistas envolvidos, né, dos países imperialistas. Isso reverberou no Brasil em forma de contradições entre as classes dominantes nativas, as classes dominantes internas. Cada uma queria servir a essa ou aquela potência mundial, potência imperialista do mundo aí, tipo Estados Unidos, Itália, Alemanha e etc. Então crescia também o antagonismo, além desse antagonismo interimperialista, o antagonismo entre o mundo capitalista e o mundo socialista, né, que estava em desenvolvimento na União Soviética. E o Brasil de Vargas, devido à sua condição semicolonial, ainda que ele tenha buscado se beneficiar de uma posição mais neutra possível, ele não poderia sustentar uma situação no mundo mais cindido sem demonstrar exatamente boa vontade para essa ou aquela potência imperialista que estava na disputa aí pela hegemonia mundial. E também o Estado brasileiro não poderia deixar de reprimir os comunistas e o movimento operário ao mesmo tempo em que era conivente com a ascensão dos representantes do fascismo. Como exemplo, a ação integralista brasileira, mas tinha outros representantes que a gente vai chegar lá, que só seria após na ilegalidade em 1938. E só após colidir frontalmente com a ditadura de Vargas. Então, o combate ao fascismo no Brasil foi conduzido nesses anos, os anos 30, 33, 34 e tal, pela Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era uma frente de caráter popular, fundada em 34, que congregava diversos setores políticos e sociais em torno da luta antifascista e tinha um programa democrático popular. Né? Pedro Pelmar afirmou o seguinte, que foi justamente
abre aspas, ambiente de efervescência, de constante diferenciação entre as forças políticas, de crescente avanço do fascismo, de ansiosa busca de um justo caminho para a defesa da democracia que surge a Aliança Nacional Libertadora. Então foram basicamente membros do Partido Comunista que propuseram, criaram e dirigiram a ANL durante toda a sua existência. Então a aceitação, né, do programa da ANL entre as massas trabalhadoras foi enorme. A ANL foi realmente um grande momento, um grande levante que teve no Brasil, nacional mesmo, e foi imediatamente reprimido pelo Getúlio Vargas. Pomar diz o seguinte, abre aspas, o entusiasmo com que as massas receberam a aliança em seu programa ultrapassou as expectativas. Em pouco tempo, estruturaram-se núcleos aliancistas na maioria dos estados. Só na capital da República, Rio de Janeiro, neles, inscreveram-se mais 50 mil membros. E ele complementa. O governo Vargas, como depois confessou, vinha acompanhando com apreensão o desenvolvimento impetuoso das atividades da aliança. Os grupos da oligarquia e do imperialismo, os setores fascistas da reação, desde o surgimento da organização de Frente Única, tramavam golpeá-la, liquidá-la. E não tardaram em fazê-lo. Mal completara 3 meses de funcionamento legal em julho, o governo decretou o fechamento da ANL. O nazista Filinto Miller, chefe de polícia de Vargas, desencadeou imediata e drástica perseguição, não só aos militantes aliancistas, como aos dirigentes de sindicatos independentes e demais organizações democráticas. Sedes foram varejadas, ativistas presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Então foi diante desse cenário de crescimento que se deu a pesada repressão aí ao Partido Comunista em 35, né? E que o Partido Comunista também deu um grande passo em relação à insurreição armada. Apesar do heroísmo do Partido Comunista nesse período e da massificação da tentativa de revolução, da tentativa de levante em 35, a revolução foi rapidamente frustrada, né, pelas forças da reação. Os principais fatores que determinam o fracasso são a superestimação do Prestes aos quartéis do Exército, né, que tinham muitos mesmo, elementos democráticos e populares e patrióticos dentro do Exército brasileiro, principalmente do Exército, também da Marinha. E a inadequação, né, da estratégia que foi tomada em relação ao contexto no Brasil, que tinha muitas ilusões em relação ao que a Revolução se daria no Brasil com deserção do Exército e tal, tá ligado? E tais erros custaram muito caro para o Partido Comunista do Brasil, né? A repressão levou à prisão, né, de vários dirigentes. O movimento proletário, né, o movimento operário, passou cada vez a ser mais tutelado pelo Vargas, que ora cooptava ele por meio da força, e ora por amortização da luta de classe, e fortaleceu-se o chamado sindicalismo amarelo, autorizado pelo Estado, que perdeu o ímpeto do sindicalismo revolucionário e tal. E aí o partido vai lá e se reorganiza através da Comissão Nacional da Organização Provisória, CENOP, promovido por Maurício Grabois e Amarílio de Vasconcelos. Né? Pedro Pomar também foi chamado para fazer parte da comissão no Rio de Janeiro. Né? Ele vivia em São Paulo, então ele foi chamado para o Rio de Janeiro. E também para realizar o debate acerca dos erros do período anterior. Né? E o Pedro Pomar fez uma crítica muito importante nesse período, que ele diz assim, que os dirigentes revolucionários criticaram as teses liquidacionistas do partido e reformistas que começaram a crescer no interior do partido após a derrota de 35, em especial aquelas influenciadas pelo brauderismo. Né? Então, o Pedro Pomar já elucidando uma crítica fundamental em relação ao revisionismo que já existia naquela época, e ele reformista e liquidacionista dentro do partido, que buscava dar fim ao partido e tal. Dizer que o partido não tinha função ou necessidade de existir. Então, após de anos da CENOP, foi realizada em 43 a Conferência da Mantiqueira. Foi um marco, né, na reorganização do Partido Comunista, após a repressão na década de 30. Em 45, a gente tem a anistia de muitos dirigentes comunistas, e o partido vive um dos raros momentos também de legalidade da sua história.
Foi nesse período que o partido participou de eleições para o Congresso Nacional, a presidência também, e que elegeu 46 deputados e um senador. E esse também foi um momento aí de apogeu do Partido Comunista, em termos de tamanho e tal, de capacidade de intervenção na política nacional, né? O Partido Comunista, ele não é um partido que existe à parte do Brasil. Porém, e com relação também à apreensão ideológica do marxismo-leninismo, também teve um esforço grande para aprender corretamente e tal, mas ainda havia um longo caminho, né, a ser percorrido. O que o partido deveria fazer era o seguinte: a crítica aos erros cometidos em 35, especialmente em relação às ilusões da estratégia de insurreição e o papel dos militares. E, com certeza, essa necessidade de autocrítica em relação ao papel dos militares, a ilusão da insurreição, foi prejudicada em muito pelo dispêndio de energias pelo processo eleitoral de 45 e a Constituinte de 46. E em 47, o Partido Comunista é posto novamente na ilegalidade. Então, nesse período de 47, a gente também vê que a autocrítica em relação ao reformismo e ao apego à luta institucional também deveria ser empreendido, né? E compreensão de que, nas condições que o Brasil se encontrava e se encontra até hoje, de um país dominado pelo imperialismo economicamente atrasado, né, com semifeudalismo no campo, não era muito frutífera a luta eleitoral, né, conforme testemunham períodos de ilegalidade do Partido Comunista e sucessivas rupturas constitucionais que marcam a história do Brasil. Então, são basicamente os dirigentes revolucionários que haviam participado da CENOP que começam a conduzir essas críticas de maneira mais contundente, né? Eles reconhecem a justeza da existência da política geral da ANL, a Política Democrática Popular Antifascista e Antiimperialista, bem como o valor do Levante 35. E criticavam as concepções tenentistas, como eles chamavam, que predominavam nesse período, que é exatamente concepções de revolução por quarteladas, né? Reverberando também as avaliações feitas pela Internacional Comunista, né, que já apontava esses erros dentro do Partido Comunista do Brasil e do movimento comunista no Brasil, que tinha ilusões com deserções, infrações do exército brasileiro, e a própria Internacional Comunista apontava para o Partido Comunista do Brasil a necessidade de dar importância maior às massas camponesas. E aí o partido faz uma autocrítica em 1948, na Declaração de Janeiro de 48, que critica exatamente políticas reformistas e colaboracionistas dos anos anteriores, estabelece com maior justeza os critérios para a constituição de uma verdadeira frente ampla e democrática e popular. E nesse documento é citada a importância de mobilizar as massas camponesas, ao mesmo tempo que se admite a eventual aliança com a burguesia nacional, desde que hegemonizada pelos comunistas. E, acima de tudo, a crítica às ilusões legalistas, né, que vigoravam no partido, e o caminho da luta armada como caminho para a revolução no Brasil. As posições de janeiro de 48 são aprofundadas no Manifesto de agosto de 50, que a gente vai estudar aqui hoje. No Manifesto de agosto de 50, o papel do campesinato é ainda mais evidenciado e as posições corretas acerca da caracterização do Brasil como país submetido ao domínio imperialista e ao atração feudal, elas são reafirmadas. Então, defende-se, mais uma vez, a luta pela tomada do poder em nome de uma revolução democrática popular, apesar, sim, de algumas limitações e ambiguidade nas posições defendidas nesses documentos. Eles foram sem dúvida nenhuma, dois importantes marcos da luta zigue-zagueante, trajeto do Partido Comunista, como eu disse, em busca da posição justa, né, para a Revolução Brasileira. Em especial o Manifesto de Agosto, que se tornou representativo dessa fase, e que pontua, né, o apogeu de um processo de autocrítica aí, desencadeado após o fracasso da insurreição de 35, e a consideração sobre a ineficácia da estratégia eleitoral empreendida até aquele momento. Então, enfim, quais são as posições do manifesto, exatamente? O manifesto ele foi escrito no primeiro dia de agosto de 50. Ele foi publicado no jornal A Voz Operária pela primeira vez
que era um semanário editado pelo Partido Comunista do Brasil, né? Ele foi assinado pelo Prestes, que era o secretário-geral do partido, apesar de ele não ter necessariamente feito parte da redação do documento, mas ele assinava os documentos porque ele era o secretário-geral. Então o texto ele convoca o povo brasileiro para lutar contra a subjugação da nação, contra o imperialismo no poder de ser diferente, que era gerenciada pelo governo do golpista Eurico Gaspar Dutra, e era sustentada, né, pelos monopólios estrangeiros e tal, sobre os setores da economia no Brasil, setores fundamentais, como o texto do exemplo, né, de comércio exterior, produção de ferro, manganês, areias monazíticas e outros minérios estratégicos. E também a manutenção da estrutura agrária arcaica e voltada para o mercado externo. Né? Então o manifesto ele conclama a derrubada do governo de Eurico Gaspar Dutra, a tomada do poder e a instituição de um governo democrático popular. Né? É um governo capaz de empreender a verdadeira libertação nacional. Então a estratégia geral esboçada aí pelo documento envolve a criação de uma frente ampla anti-imperialista, uma frente única democrática nacional, que incluiria, abre aspas, grandes massas trabalhadoras, operárias e camponesas, os intelectuais honestos que não se prostituem aos opressores estrangeiros ou a seus agentes no país, o funcionarismo pobre, civil e militar, os estudantes, os pequenos comerciantes industriais, a maioria esmagadora de nosso povo, enfim, que luta contra a miséria. E o documento, né, o manifesto, ele aponta para a condução de uma luta armada, como está presente no seguinte trecho, né, que ele diz assim: só à frente das massas e com a força das massas organizadas, estaremos em condições de transformar os golpes de Estado reacionários, que visam a implantação imediata e brutal do fascismo em nossa terra, em luta armada pela libertação nacional, contra a ditadura terrorista, pela vitória da Revolução e a conquista da democracia popular. Então, o texto ele busca sustentar essas posições, apresentando leituras da conjuntura nacional e internacional. Né? Sobre a conjuntura internacional, ele apresenta que o imperialismo estadunidense estava acossado, né, por contradições internas, mostrava, né, seu aspecto beligerante, seu aspecto guerreiro e tudo mais, que pretendia empurrar o mundo todo para uma guerra de proporções mundiais. O imperialismo estadunidense estava empreendendo uma guerra imperialista na Coreia e tinha uma potencial guerra também à República Popular da China. Né? E os Estados Unidos pretendiam envolver diversas nações, inclusive o Brasil, que foi pressionado, né, para levar tropas para a Península Coreana. Essa agressão era compreendida na perspectiva aí de crescentes provocações de imperialismo estadunidense contra a União Soviética e todas as nações socialistas, marcando o início da chamada Guerra Fria, aí, entre aspas. Em última instância, que expressava a contradição existente do sistema capitalista mundial, o sistema do imperialismo, e a Revolução Proletária mundial também. Então, o Partido Comunista, no Manifesto de Agosto, conduziu uma campanha contra o envio das tropas brasileiras na Guerra da Coreia. Né? E já existia uma campanha de vários setores, de democratas, de patriotas, de operários, homens e mulheres no Brasil, contra o envio de tropas. Né? Então, no manifesto, o partido ele denuncia a afabilidade, né, do Dutra, que tinha o objetivo de agredir a Ásia, enaltecendo, né, as iniciativas democráticas do povo brasileiro contra essa barbárie. O documento diz assim: nada, absolutamente nada para a guerra imperialista. Nenhum soldado brasileiro para ajudar a agressão americana na Coreia. Que os norte-americanos saiam imediatamente da Coreia. E aí a conjuntura nacional, a análise que é feita, é marcada um tom de denúncia e também a nível nativo doméstico. O documento destaca a direção fascista que o Estado brasileiro estava tomando, que ele se desfazia de todas as roupagens democráticas e substituiu o amortecimento, né, da luta de classes pelo terrorismo policial e tal, pela ditadura aberta e a submissão explícita e aberta também aos interesses do imperialismo e de seus aliados
mais reacionários, né? E ele conclama, né, os operários e demais massas trabalhadoras a, abre aspas, lutar com firmeza contra a ditadura policial e terrorista de Dutra por um governo democrático e popular que liberte o país do jugo imperialista. Inclusive, o documento ele aponta e dá uma ênfase aos camponeses, né, às lutas camponesas, enviando jovens militantes para realizar o estudo e organização de camponeses, dando destaque aí à Guerra de Porecatu, que aconteceu, né, quando o partido estava fazendo autocrítica entre 48 e 51, e estava acontecendo nesse momento. E também é interessante a posição do manifesto, a partir, né, dessa guinada fascista no Estado brasileiro, que as eleições são em grande medida uma fraude, né? Que não passam de disputas entre indivíduos que buscam servir de melhor maneira aí ao imperialismo norte-americano e quem aplicará melhor o programa de traição nacional e subjugação nacional e repressão, né, ao movimento operário e popular. Aí diz assim, é dito que os mesmos políticos que estiveram sempre unidos contra o povo, que sempre apoiaram a política de traição nacional de Dutra, os mesmos politiqueiros do acordo interpartidário e da cassação de mandatos, acentua agora diante das massas populares suas divergências e formam em bandos aparentemente contrários e irreconciliáveis. Os papéis são assim distribuídos para a nova farsa que visa enganar o povo e arrastá-lo atrás de Salvador, do novo Dutra, para que este possa, mais facilmente que o atual, prosseguir no caminho da venda do país ao imperialismo e da preparação acelerada para a guerra. E ainda sobre a questão eleitoral, o texto afirma: sobre o jugo imperialista, como nos encontramos, nem eleições, nem golpes de Estado salvadores poderão modificar a situação. E ele se contrasta quando ele diz que, ele diz assim, também, no mesmo texto, Manifesto de Agosto 50. Só votemos nos melhores filhos do povo, que participem ativamente da grande luta pela paz e a liberdade nacional. E lutemos para conquistar tribunais parlamentares que devemos utilizar de maneira revolucionária. Ou seja, o manifesto ele representa um avanço na compreensão do caráter das eleições no Brasil, num país semicolonial, mas o fato de que o partido não tinha encontrado ainda essa compreensão de maneira mais acabada, né? E isso decorre, como Pedro Pomar falou, da luta de duas linhas que existia dentro do Partido Comunista, né? Ele diz assim, que existiam elementos influenciados pela burguesia e a pequena burguesia no interior do Partido Comunista. Então, um dos maiores erros foi essa questão aí das inconsistências enquanto a questão eleitoral e a incompreensão da estratégia militar, né? O texto não fala abertamente sobre uma linha militar e deixa em aberto, e esse deixar em aberto ele acaba caindo nos mesmos erros de antes, apesar de ser feita autocrítica, os erros de compreender a Revolução Brasileira no sentido militar como uma revolução que vai se realizar a partir dos elementos desertores aí do Exército Brasileiro. Não compreendendo, portanto, a centralidade da Aliança Operária Camponesa, né? Que ela é enfatizada, mas não nos termos corretos, que é o proletariado, que tem como seu lado principal o campesinato, e o fato de que essa aliança é o núcleo fundamental de qualquer frente democrática. Então, esses erros aí da linha militar e da incompreensão dos termos corretos da Aliança Operária Camponesa, eles só vão ser sanados mesmo na década de 60, né? Quando Pedro Pomar e os outros dirigentes lá fazem a reorganização do Partido Comunista. Antes disso, durante o restante da década de 50, os grupos pequeno-burgueses ganharam terreno dentro do partido, conseguindo consolidar suas principais posições na Declaração de Março de 58, que foi a transposição aí do revisionismo do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a compreensão que eles tinham de coexistência pacífica com o imperialismo e transição pacífica do socialismo. Então, o Partido Comunista, em 58, abandona o caminho da luta armada e diz que o Brasil está se desenvolvendo no caminho da democratização, da extensão dos direitos políticos a camadas cada vez mais amplas. Então, assumindo aí o revisionismo moderno a nível internacional. E posições internamente da burguesia nacional e até mesmo da burguesia burocrática compradora, né? E esses desvios eles, são tomados como se coincidissem com os interesses do proletariado e do povo brasileiro.
Então, se em agosto de 50 o partido defendia a aliança com o setor da burguesia nacional, apenas que essa aliança fosse condicionada pela hegemonia dos comunistas, ao mesmo tempo que identificava o imperialismo, a grande burguesia e o latifúndio como os principais inimigos do povo brasileiro, em março de 58, os interesses da burguesia, entre aspas, nacional, confundia-se, burguesia nacional com compradora, portanto, eram praticamente identificados com o do povo brasileiro. Apesar de uma ou outra fraseologia revolucionária, eram as políticas da burguesia que estavam sendo assumidas pelo partido. O legalismo, o cretinismo parlamentar, o colaboracionismo de classes, sem nenhum princípio. Em suma, as posições aí de março de 58 colocam um fim ao processo de autocrítica do partido que se desenvolveu explicitamente até agosto de 50. As conclusões que se tira assim, do tempo presente, pelo menos as que eu coloquei aqui, são as conclusões, primeiramente, no que diz respeito às falsificações da história que buscam espalhar o anticomunismo entre o nosso povo, e a inexistência no Brasil de um partido comunista de fato, que seja a vanguarda política, o destacamento consciente, organizado pelo proletariado brasileiro, que nos impõe a inescapável, né, inescapável mesmo, tarefa de reconstruir, né, o Partido Comunista. E o estudo da história das tradições revolucionárias do povo brasileiro e do movimento comunista do nosso país se faz mais necessário do que nunca, né, esse balanço aí que a gente está fazendo. Então, nesse sentido, o Manifesto de Agosto é um importante momento aí na trajetória do Partido Comunista, representa o apogeu do processo de autocrítica que foi inconcluso, mas foi capaz de estabelecer com justeza, né, muitos aspectos da estratégia geral da Revolução Brasileira, apontando corretamente o seu conteúdo democrático popular, né, e a forma e o método essencialmente proletários que a Revolução tem, né, que é hegemonizado pelo proletariado e que busca a construção de uma ditadura do proletariado, ao invés de uma ditadura da burguesia. Os críticos da tese do Manifesto de Agosto são os revisionistas e oportunistas mesmo, tipo, caracterizam a Revolução Brasileira como socialista, como inicialmente socialista e proletária, e dizem que o Manifesto de Agosto é esquemático, que ele está triste e tudo mais. No final das contas, eles acabam homogeneizando, né, todo o período da história do Partido Comunista do Brasil, desconsiderando a luta de duas linhas e tudo mais, e abandonando mesmo o marxismo-leninismo, e seguindo as posições que o Prestes mesmo colocou na sua carta aos comunistas, naquela autocrítica que ele fez na década de 90, que defende o caráter imediatamente socialista da Revolução Brasileira. Então, ele critica a Revolução Democrática, que é o sentido aí que os caras criticam o Manifesto de Agosto, e não compreende a diferença fundamental entre a direção proletária nas revoluções democráticas de novo tipo e o fato de que elas são ininterruptas ao socialismo. E esses críticos ultra-revolucionários que combatem o nacionalismo, o etapismo, entre aspas, aí, do Manifesto de Agosto, eles não levam em consideração nenhuma a questão, que é uma das questões fundamentais, que é a questão da eleição. Né? O problema das eleições, e eles chegam a chamar, muitos revisionistas, muitos oportunistas, chegam a chamar as teses do partido de esquerdices sectárias, que o partido não quis se unir a elementos da pequena burguesia, partidos pequeno-burgueses ou partidos da burguesia nacional, que seria uma aliança que não fortalece em nada a hegemonia proletária, né? A aliança eleitoral com partidos burgueses, que é fundada na principal instituição política do inimigo, que é o Estado burguês latifundiário, nos termos e limites que eles estabelecem, as armas que o inimigo escolhe para a gente lutar. E, prosseguindo nessa crítica purista, entre aspas, proletária, do Manifesto de Agosto, não apenas eles ignoram as insuficiências que o documento apresenta em relação ao campesinato, como também eles subestimam a potencialidade revolucionária do campesinato no Brasil, ainda nos dias de hoje. E diante disso, né, a gente tem aí a realidade em que as massas camponesas são deixadas para serem lideradas pela pequena burguesia, os elementos mais progressistas, e até levados a essas aventuras eleitorais aí desses partidos oportunistas e tal.
E essa tem sido a postura do Partido Comunista Brasileiro, né? Que atualmente tem a legitimação do Estado reacionário burguês latifundiário para utilizar a sigla PCB. Então, essa leitura que a gente fez desse documento, ela se faz atual, exatamente porque o Estado está cada vez mais demonstrando seu caráter de ditadura fascista mesmo, caminhando no sentido da ditadura aberta, caminhando no sentido de querer ceifar todos os direitos democráticos do povo, em que a própria legalidade burguesa é constantemente violada em nome do projeto aí das classes dominantes retrógradas de submissão nacional ao imperialismo norte-americano. Então, as garantias legais elas são ignoradas, né, para que se leve a cabo a repressão contra os camponeses. O fascismo, que cresce dia a dia, ele é sustentado pelas velhas classes dominantes, ele é incentivado não só pelo atual governo do Bolsonaro, mas também pelo próprio Estado brasileiro. Justamente por isso nós devemos rechaçar ainda mais, com força, as ilusões eleitorais e as tutelas de todo tipo. Né? Estudando a história do Brasil, estudando a história do Partido Comunista, a gente vê que esses períodos de exceção, entre aspas, aí, eles são, na realidade, regra na sociedade, na nossa sociedade brasileira. O próprio Manifesto de Agosto 50 fala: os dominadores não vacilam no emprego da violência e do crime contra o povo. As últimas aparências de uma democracia de fachada são rapidamente postas de lado e todas as conquistas populares, os mais elementares direitos do cidadão e do trabalhador, tudo é violentamente eliminado pelos governantes que avançam como feras brutas no caminho do fascismo, da ditadura aberta, da completa entrega do país aos monopólios americanos, da submissão total à política totalitária e guerreira do Departamento de Estado norte-americano. Então, como antes, tanto antes como agora, essas postulações se fazem atuais, né? Que a via das eleições se faz fechada em um país como o nosso. E evitar os equívocos, como que eu citei, são fundamentais para realizar o processo de reconstrução do Partido Comunista, de uma organização proletária que mereça receber o nome de Partido Comunista. Por conta disso, a gente reivindica os principais pontos do Manifesto de Agosto e critica os erros e limitações. E essa tarefa ela se impõe aí nesse período que a gente está tendo de 70 anos da sua publicação. É isso, vou abrir para os camaradas falarem, falei pra caramba, mas eu acho que foi maneiro. Eu queria falar sobre a atualidade, né? O Pedro mesmo falou desse documento. Porque quando a gente para pensar, por exemplo, que a ANL é de 30 e pouco, né, gente? No olhar histórico é algo bastante recente. E que o nosso desenvolvimento histórico, tipo, eu pego aqui na região. Na época, eu estava até falando isso antes da gravação, teve o Sindicato do Garrancho, que foi vários salineiros que se rebelaram contra as injustiças aqui, né? O expoente dele sendo o Chico Guilherme. E tipo, eu vou ler exatamente um estudo que tem aqui sobre ele, aqui da cidade. Nas décadas de 30 e 40, na época do Estado Novo, o governo federal se caracterizava pelo autoritarismo e repressão. Em Mossoró, a política local era conduzida de forma semelhante. A partir daí, surge o Sindicato do Garrancho, a maior prova de obstinação, coragem e persistência de homens que lutavam pela garantia desses seus direitos. Gente, vamos entender uma coisa. O que mudou? Geral, porque houveram mudanças pontuais. Mas o que mudou do contexto onde Chico Guilherme montou o Sindicato do Garrancho e houve tudo isso para os dias de hoje, aqui no Nordeste? Especialmente aqui na cidade não mudou nada. Então, houveram mudanças pontuais na indústria, etc, etc, porque a vida é movimento dialética. Mas o nosso desenvolvimento é freado. É impossível a gente se desenvolver plenamente, cara. Por diversos motivos. E é muito interessante notar isso, que toda vez que a gente se rebela, vem e dá merda. Porque os poderosos não aceitam ter o seu tecido rompido. O que acontece até hoje aqui nessa cidade, tem salineiro que fica cego na salina, pelo modo arcaico de produção. E é isso que a gente tem que compreender. O desenvolvimento que se deu lá atrás, a atualidade desse tipo de documento se mantém até os dias de hoje por um motivo.
a gente continua sendo uma semicolônia que não consegue ter o seu desenvolvimento pleno para poder alguma coisa mudar. Porque quando a gente estuda história, e eu falo principalmente aqui na minha região, Nordeste, quando a gente estuda a história do cangaço, é tão parecido com os dias de hoje. Porque quando a gente estuda vários fenômenos que ocorriam na época, a gente vê essa história acontecendo com o nosso vizinho. Porque é isso. A gente nunca deixou de ser semicolônia, gente. O nosso desenvolvimento é freado, é impedido, a gente não consegue. E mesmo que a gente quisesse, eu não quero nem entrar no mérito se Getúlio queria ou não industrializar o Brasil. Se ele queria, não conseguiu. Se conseguiu, foi na tua cidade, não foi aqui. É muito importante frisar isso, porque é triste ver pessoas que nesse contexto de atraso observam o nosso país, observam o contexto que a gente vive, observam a região que elas estão e não conseguem ver a realidade concreta das coisas, não conseguem analisar as coisas de modo materialista dialético. É o que fazem? Caem em concepções errôneas. Caem em acreditar piamente que uma revolução socialista por si só resolveria tudo. Pessoal, você está numa semicolônia. Não adianta vir com o negócio de teoria da dependência, porque isso não cabe na realidade. Você tentando pegar um livro e dar soco na realidade para ver se a realidade está quebrando, cara. E não quebra, continua a mesma coisa. Então é isso, é mais nesse lado que eu queria falar, de tem um mínimo de análise na hora de falar as coisas, porque, sei lá, é idiota você observar a realidade e querer encaixar um livro ali, querer olhar a realidade para justificar as suas conclusões, não tirar suas conclusões olhando a realidade. Enfim. Eu queria comentar que a atualidade desse documento, ela se afirma no sentido de ser um documento que tinha o propósito de firmar as bases de uma frente democrática, né, de libertação nacional. E, enfim, todos esses apontamentos que foram feitos tanto pelo Pedro quanto pelo Toir no que diz respeito à questão democrática e da revolução anticolonial que deve ser levada a cabo, ela permanece bem atual e, enfim, as bases desse Estado burguês latifundiário são as mesmas. A nossa subjugação pelo imperialismo permanece. Mano, ficou meio abafado o som do nada. Peraí, tá dando pra ouvir melhor agora? Agora melhorou. Ah, tá, beleza. Enfim, as bases do nosso Estado burguês latifundiário são as mesmas, a nossa subjugação pelo imperialismo se intensifica cada vez mais. E quando a gente vai ler sobre esses aportes que são dispostos no documento, a gente vê o quão ele foi necessário historicamente e o quanto pode se extrair os acertos das análises e através também do balanço crítico de alguns pequenos equívocos e, enfim, de algumas questões que faltaram nesse balanço, para a gente também desenvolver a devida análise sobre o Brasil e, mediante isso, fazer as melhores estratégias. Eu destaquei um trecho muito interessante que vem logo após aquela fala sobre a forma com que Dutra era um títere do imperialismo norte-americano e como que se levava a cabo a total submissão, entrega do país, enfim, as vendas das nossas riquezas naturais, o loteamento, a capitalização que foi feita, e a total submissão até mesmo militar nos planos levados a cabo da doutrina Truman para fazer o combate a plano global dos comunistas, e que levava a cabo também a invasão criminosa à Coreia, que, enfim, vitimou milhões de pessoas. E desse trecho destaca uma parte que é bem interessante. Avança no país a reação fascista, que se torna cada dia mais brutal e sanguinária.
cresce o número de perseguidos políticos e nos cárceres da reação são barbaramente espancados, torturados, ensandecidos e assassinados os melhores filhos do povo, todos aqueles que não se conformam com a colonização do Brasil, que aspiram por uma pátria livre e que lutam pela paz contra o crime de mais uma guerra imperialista. Então, perceba-se que fazia um balanço extraordinário sobre o avanço do imperialismo, a denúncia também sobre a utilização da bomba nuclear pelos Estados Unidos. É preciso a gente deixar registrado sempre que os Estados Unidos é um Estado terrorista, um Estado que vitimou e vitima milhões de pessoas ao longo da sua existência, e que todo o combate que os Estados Unidos tenta fazer às democracias populares e os Estados socialistas que tentam se afirmar de forma soberana pelo desenvolvimento nuclear, cai por terra todas as suas denúncias sobre a ameaça da escalada da violência através do desenvolvimento nuclear desses países, quando foi o único país que se utilizou da bomba nuclear e se utilizou contra civis. Enfim, nesse período, a escalada reacionária e as ocupações militares norte-americanas, elas atingiam, enfim, grande parte dos países que tentavam alavancar as suas lutas de libertação. E nesse contexto, o apoio que fica evidente aqui, a Coreia, a soberania do povo coreano e, enfim, a defesa da posição democrática, que é a abstenção do envio de tropas de brasileiros, de compatriotas a essa guerra que, enfim, foi completamente criminosa. Ressalta essa importância do documento. E outra questão que é fundamental também, enfim, já partindo do ponto estratégico e organizacional, no final da carta, quando ele faz um chamado aberto no programa para cada setor progressista e revolucionário que pode levar a cabo as tarefas que incumbem essa aliança, essa frente democrática de libertação nacional. Então, fala todas as questões pertinentes ao desenvolvimento democrático popular em si no Brasil, faz a denúncia da guerra imperialista que é levada a cabo pelos Estados Unidos, marca posição a favor da paz, marca de forma frontal a principal contradição que se evidencia até hoje, que é entre imperialismo e nação, e parte das estratégias a partir daí, da gente desenvolver a luta de libertação nacional. Uma questão muito importante a esse caráter que se deu também de ressaltar o papel do campesinato, ainda que, enfim, não tenha feito o balanço de forma plena, assim como deveria ter sido feito e como foi ressaltado pelo Pedro, mas, de fato, ressaltava a importância da Aliança Operário-Camponesa e do papel que incube ao campesinato, né, nessa questão que é a libertação nacional, e, enfim, as tarefas objetivas de se derrubar o latifúndio e a forma também com que o latifúndio se alia ao imperialismo e desenvolve as formas de dominação e produção atrasadas na nossa pátria. A questão que aborda também sobre o melhoramento das condições de vida das massas trabalhadoras, fala sobre o balanço das lutas por condições, né, de subsistência, enfim, conforme a penetração do imperialismo vai se intensificando, a subsistência do povo brasileiro se torna cada vez mais difícil. A gente vê isso hoje também com o avanço do neoliberalismo a partir da década de 90 e de toda essa ofensiva neoconservadora. A gente vê que as condições do nosso povo estão cada vez mais degradantes. A gente está vivendo em meio a uma pandemia que vitima mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil brasileiros, mais de 100 mil trabalhadores. E a exploração ainda é levada a cabo, a pilhagem do nosso país, a pilhagem dos nossos recursos, a pilhagem das empresas públicas remanescentes, de toda essa forma com que fazem a nossa subjugação.
Então, esse ponto é crucial também para a gente fazer um balanço contextualizado e atualizado pela nossa presente situação, né? A questão que se leva a fazer uma crítica interessante foi no balanço que fez sobre o Exército Popular de Libertação Nacional. Enfim, era uma questão importante, muito desenvolvida, principalmente a partir do contexto da retomada da ilegalidade do Partido Comunista do Brasil, a forma com que se deu, né, a desilusão com a participação das vias institucionais, uma vez que o Partido Comunista do Brasil ele tinha uma massiva presença na Constituinte, uma massiva presença no Parlamento, e mesmo assim foi conduzido todo o processo de perseguição, de cassação de mandatos dos parlamentares. Alguns dos parlamentares tinham que recorrer a permanecer em outras legendas para continuar a denúncia desse Estado burguês latifundiário falido, mas, de certa forma, esse ponto, esse chamamento do Exército Popular de Libertação Nacional, ele foi importante nesse contexto, mas possuía, de fato, as suas limitações, e limitações essas que foram desenvolvidas posteriormente, principalmente pelos aportes que foram desencadeados na luta do povo chinês, na sua revolução, mas que, de fato, ainda era um apontamento interessante, importante, com a sua contribuição histórica, mas que ainda tinha suas limitações. E outro ponto também que eu queria chamar para o debate no sentido do extremo denuncismo à burguesia no geral, que fazia com que não tivesse uma compreensão plena das frações da burguesia que são de fato as reacionárias, e qual fração da burguesia compõe de fato as frentes nacionalistas. Enfim, foi desenvolvida de forma bem elucidada pelo presidente Mao Tse-tung. Enfim, a fração burguesa reacionária é a burguesia compradora, que se alia ao latifúndio e que constitui uma parte fundamental como títere do imperialismo na subjugação do nosso povo, mas que a burguesia nacional ela se constitui como a pequena e média burguesia, a burguesia que está em contradição direta com o imperialismo para se desenvolver as suas necessidades objetivas, enfim, até os seus próprios interesses econômicos, materiais, que são entravados por esse estado de coisas, enfim, principalmente da situação de um estado semicolonial. E, nesse sentido, essa negação, pouco tempo depois, abriu espaço para uma situação oposta, né? Que foi a intensiva o intensivo apoio por parte do PCB aos elementos burgueses, reformistas, enfim, levando a cabo uma situação que tornava o PCB como mero cabo eleitoral das frações reformistas da burguesia, enfim, da burguesia nacionalista, e que não tivesse um balanço comprometido de fato com as tarefas que o proletariado ele desencadeia nesse processo, em que ele é a vanguarda revolucionária e que essas outras classes elas são suas aliadas, mas enfim subordinadas também à sua condução política, né, para levar a cabo de fato uma revolução nacional democrática. Então, nesse sentido, como foi elucidado bem, teve um papel fundamental as teses khrushchevistas, as teses do eurocomunismo também, a subordinação. Inclusive, só complementando, muitas críticas que são direcionadas ao Manifesto de Agosto, que não tem em consideração a questão eleitoral, porque as mesmas práticas, se não piores, são realizadas hoje, tá ligado? De apoio irrestrito, no final das contas, à burguesia nacional, como, por exemplo, voto crítico no PT do Haddad e essas coisas todas, tipo, voto no PSOL, essas paradas aí. Sim, exatamente.
E nesse sentido entra o apontamento que eu ia fazer sobre a penetração das teses do eurocomunismo e da subordinação dos interesses do Partido Comunista à democracia como valor universal abstrato. Teses essas que foram abertamente defendidas por Carlos Nelson Coutinho e que permanecem ainda nas diretrizes dos partidos que se denominam como ainda vanguarda dos trabalhadores, né? E, enfim, há uma completa incompreensão sobre o papel da burguesia nacional. De fato, é uma ilusão e, enfim, é um rebotismo na prática de um partido que deveria liderar o processo de libertação nacional às meras políticas reformistas e que reafirmam o estado de coisas dessa realidade de subjugação que a gente vivencia. Então, finalizando um pouco a minha fala para vocês comentarem, esse documento ele é de extrema importância e também, enfim, ele desperta um interesse de fato e um vigor para a gente levar a cabo as tarefas democráticas de libertação do nosso país. É um texto que é crucial para a gente compreender a virada do PCB, do Partido Comunista do Brasil, aos balanços enfim, da linha revolucionária e da linha reformista, que posteriormente levariam a cabo a sua cisão, ao lançamento da Carta dos 100, enfim, e da constituição do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, e posteriormente levando a cabo também a vitória da linha reformista dentro do PCB, mudando a sua sigla para ser palatável, né, a mera disputa eleitoral institucional desse Estado burguês latifundiário. E, enfim, todas essas questões que são levantadas no programa, principalmente o que a gente sempre comenta, que é a contradição principal entre imperialismo e nação, elas são de extremo rigor e de extrema importância para a gente estar conduzindo todos os debates e todas as estratégias que de fato vão conduzir o povo brasileiro à sua emancipação. O Natan, a fala do Natan foi muito boa, eu queria adicionar, enfim, algumas coisas. Primeiro, sobre a questão dos Estados Unidos ser um país terrorista, né? Um país imperialista, terrorista, etc, etc. O que eles fazem e agora eu vou criticar a esquerda, como sempre, olha, é interessante porque a gente vive num contexto onde os Estados Unidos vive bombardeando democracias populares e às vezes nem democracias, vive bombardeando governos que atestam a soberania nacional do seu país, que é o mínimo, cara. E aí é engraçado como o ultra-esquerdismo, essa ala nojenta do marxismo, insiste em fazer coro com os imperialistas na hora que eles vão invadir algum país que ateste sua soberania nacional, pelo simples motivo de que este não se considera marxista. É burrice, é desonestidade, não é atitude marxista, é fazer coro com o imperialismo norte-americano. E é engraçado como. É engraçado, não é trágico mesmo. Como movimentos de esquerda, em teoria, nesse país, fazem coro com o imperialismo norte-americano, porque são ultra-esquerdistas. Porque acreditam que democracias populares possam ser bombardeadas simplesmente porque não são ditaduras do proletariado. Isso me deixa profundamente triste, mas enfim. Passando para outra parte da fala do Natan sobre o Partido Comunista. Durante a história do Brasil foram feitas várias tentativas de reconstruir o Partido Comunista, no Brasil, e é muito interessante porque, enfim, os partidos sempre caem nesses erros
E eles nunca se demoram muito na legalidade, e mais recentemente, o último Partido Comunista, não vou citar nomes aqui, o último partido de teoria socialista comunista que se lançou aí, é um partido que procura legalidade. Não aprenderam nada com os outros partidos que a vida inteira se legalizaram e ficaram a reboque da burguesia. E vai acontecer igual, gente. Então é por aí mesmo, sabe? Essa coisa da gente poder aprender com a nossa história, né? Parar de ser reboque da burguesia, de se aliar com o oportunista. Indo de encontro com a fala do Soir, é interessante, cara, porque esses partidos, eles parecem desconhecer até os próprios documentos históricos, enfim, do Partido Comunista do Brasil no geral, né, e até mesmo dos fracionamentos que o PCB teve posteriormente, que, enfim, muitos deles, tanto o PCB original, que nem a gente investigou aqui, esse documento em específico, quanto os documentos do PCdoB, a época, né, da linha revolucionária maoísta, até mesmo os documentos elaborados pelo Manuel Lisboa no PCR, também quando ele tinha forte influência do pensamento Mao Tse Tung, maoísmo. Essa galera, eles parecem que eles negligenciam completamente a história do movimento comunista do Brasil, e eles parecem desconhecer esses documentos que reafirmam exaustivamente todas as teses que eles passam todos os dias negando. Enfim, todos os dias eles negam que a nossa contradição principal é imperialismo-nação. Todos os dias eles passam reafirmando teses mirabolantes, enfim, que analisam o Brasil como um país plenamente capitalista, um país desenvolvido. Eles, enfim, passam todos os dias tentando reafirmar os posicionamentos que são favoráveis à manutenção desse estado de reboque da burguesia, né? Enfim, esses posicionamentos reformistas, quando na realidade os grandes momentos que a história do Brasil teve, enfim, e que esses partidos também tiveram em conduzir cada um deles a sua linha revolucionária, a linha revolucionária como um todo, nas suas particularidades, são completamente contrários ao que eles defendem, e eles fingem defender o legado histórico do comunismo no Brasil. Então, é grotesco mesmo essa contradição. É simplesmente bizarro. E voltando ao que eu falei no podcast com o João Carvalho, cara, assim, voltem, estudem o passado do teu partido, se ele tem passado. Se teu partido é recente, estuda a história do movimento comunista internacional para aprender com os erros, bicho. E seguir os acertos. Porque uma coisa que falta muito nessa molecadinha, agora eu vou dar nome aos bois, essa molecadinha do PCB aí, é ler a carta de afastamento do Marighella. Falta muito nessa molecada essa compreensão. Porque vagabundo tá muito mais interessado em fazer campanha pro PSOL do que fazer alguma coisa decente da vida, cara. E essa é a realidade. Porque, cara, tipo, parem pra pensar comigo. Se vagabundo lesse 2 minutos do que eles vivem e passam o dia inteiro reivindicando na internet, eles iam entender alguma coisa. Mas entender não entende porra nenhuma, rapaz. Porque é engraçado, pra não dizer trágico. Porque vivem falando que semi-feudalidade não é existente no Brasil, vivem falando um monte de merda. Aí na hora de analisar a realidade, o que acontece? Não temos base rural. Não temos base no campo. Só temos base com o professor universitário maconheiro vegano da PUC. Claro! Você é idiota, você não sabe o que é a realidade do seu país. Você quer fazer a revolução como? Esses dias eu ouvi da boca de um quadro aí de um grande partido falando que não, a gente não tem base agrária ainda, mas a gente vai ter. Como é que você vai ter base agrária se você não tem o mínimo de compreensão do que está acontecendo no campo?
se você acha que o campo é capitalista desenvolvido, o Brasil, anos e anos de exploração, para você vir me dizer que governo militar industrializou o Brasil, que Getúlio Vargas industrializou o Brasil, porque a gente se fode aqui nesse país, se fode aqui para defender o que a gente defende no movimento comunista nacional, que vive escamoteando a realidade para poder caber sua degeneraçãozinha burguesa, né? Porque vagabundo gosta. Vagabundo gosta de ter carga de assessor no vagabundo PSOL, né? Vagabundo gosta. Vocês adoram ter um cargo, né? Vocês adoram ter terno e gravata, ir lá para Brasília, bonitinho. Mas agora, saber o que está acontecendo com o nosso povo, não sabe. Adora fazer discurso em comum, mas ir falar com o trabalhador é fascista para você. Eu tento, assim, não me indignar. Eu tento acreditar nessa história de que não existe vertente marxista, mas a cada dia que eu olho o movimento comunista nacional, eu vejo a necessidade do que a gente está fazendo aqui, a necessidade da reconstrução do Partido Comunista Brasileiro, a necessidade de um partido verdadeiramente marxista, capaz de fazer alguma coisa nesse país, fora postar nota de repúdio. A necessidade do que a gente está fazendo aqui por uma segunda e definitiva independência nesse país. É por isso que a gente está aqui lutando. E a cada dia que a gente olha vagabundo falando merda, puxando voto pro PSOL, a gente vê a necessidade do nosso trabalho, né? Interessante é também, né, vistos os apontamentos aí, citar o programa, né, da Frente Democrática de Libertação Nacional, proclamado aí pelo Manifesto de Agosto de 50, né? Então, o programa se estrutura nos eixos seguintes: por um governo democrático e popular, que constitui a substituição da ditadura feudal burguesa serviçal do imperialismo por um governo revolucionário que emane do povo. Número 2. Pela paz contra a guerra imperialista. A luta pela paz contra os provocadores de guerra, uma política de paz no mundo inteiro, contra a política guerreira do imperialismo norte-americano, apoio à luta de imperialista de libertação nacional de todos os povos, contra a concessão de bases militares em nosso solo ao governo norte-americano. Terceiro, pela imediata libertação do Brasil do jugo imperialista, que constitui a confiscação e imediata nacionalização de todos os bancos, empresas industriais, de serviços públicos, de transporte, de energia elétrica, minas, plantações, etc., pertencentes ao imperialismo. Imediata anulação da dívida externa do Estado e denúncia de todos os acordos e tratados lesivos ao interesse da nação. Imediata expulsão do território nacional de todas as missões militares yankees, de todos os técnicos, agentes e espiões norte-americanos, como todos os destacamentos militares yankees que ocupam nossa terra. Quarto, pela entrega à terra a quem nela trabalha. Confiscação das grandes propriedades latifundiárias, com todos os bens móveis e imóveis nelas existentes, sem indenização. Imediata entrega gratuita da terra, máquinas, ferramentas, animais, veículos aos camponeses sem terra ou possuidores de pouca terra e todos os demais trabalhadores agrícolas que queiram se dedicar à agricultura. Abolição de todas as formas semi-feudais de exploração de terra, da meia, da terça, né, que é você pagar para poder produzir, com metade do produto, com terça parte do produto, a imediata anulação de todas as dívidas a que estão submetidos os camponeses. 5. Pelo desenvolvimento independente da economia. Completa nacionalização das minas, das quedas d'água, de todos os serviços públicos. Nacionalização dos bancos e empresas de seguro, assim como de todas as grandes empresas industriais e comerciais de caráter monopolista que exerçam influência preponderante na economia nacional, com ou sem indenização, conforme a posição de seus proprietários na luta pela libertação nacional do jugo imperialista. Controle estatal do comércio externo, controle dos lucros dos grandes capitalistas, abolição dos impostos indiretos, instituição do imposto fortemente progressivo sobre a renda e ampla liberdade para o comércio interno. Ajuda estatal técnica e financeira para o cultivo da terra
estímulo ao cooperativismo e a garantia de preço mínimo para a produção dos pequenos agricultores. 6. Pelas liberdades democráticas para o povo. Liberdade de manifestação do pensamento, de imprensa, de reunião, de associação, de organização sindical, direito ao voto para todos os homens e mulheres maiores de 18 anos, inclusive analfabetos, soldados e marinheiros. A abolição de todas as desigualdades jurídicas que ainda pesam sobre a mulher, justiça rápida e gratuita com juízes e tribunais eleitos pelo povo. 7. Pelo imediato melhoramento das condições de vida das massas trabalhadoras. Aumento do salário, salário igual para as mulheres, aposentadorias que satisfaçam necessidades básicas, democratização da legislação social, assistência social, puxada pelo patrão e pelo Estado. Instrução e cultura para o povo. Ensino gratuito para todas as crianças e redução de todas as taxas e impostos que pesem sobre a instrução secundária superior. Trabalho para a juventude terminar seus estudos, além de incentivo, cultura e tal. E por um exército popular de libertação nacional. Né? A fundação de um exército no Brasil que seja carregado da libertação nacional, um exército do povo, que surja com o povo mesmo. Né? Aí é isso, tipo, que eu ia falar por agora. Dá pra falar que, tipo, se te engatar do bagulho do PCB, que a galera não estuda a própria história do partido, tem todo um apagamento de pensar que o PCB era, tipo, todo coeso, só uma única unidade, não era uma discussão muito forte do reformista e do revolucionário. Tem um ótimo texto na Nova Cultura chamado Acerca do Debate sobre a Questão Agrária no PCB. É um texto curtinho, muito pico. Eu não sei se é esse exatamente o nome, mas é sobre isso, cara. Tipo, eles falam justamente sobre essa disputa, é muito foda. Eu tinha falado com brothers, tipo, mas o PCB ele meio que deu umas vaciladas pro sistema eleitoral, assim. Deu uma descambada pra lá. O cara falou que isso seria impossível, porque o PCB segue a linha correta. E aí beleza, só voltando a mencionar a carta do Marighella saindo do partido. Um monte de galera desceu o pau no partido na época. Cara, tipo, o PCB não segue a linha correta há muito tempo, assim. Porque estão achando que, tipo, esse é um erro muito comum de partidos históricos que degeneraram, que o pessoal olha para os partidos históricos e diz, partido histórico, Prestes. Partido histórico, Marighella. Só que ninguém vê que Prestes e Marighella saíram do partido, tá ligado? Tipo, os caras olham para a história do partido e não veem que é o mesmo partido. Que não é o mesmo partido, no caso. Acho que falta nessa galera uma análise crítica, porque, tipo, sei lá, tem grandes ídolos que a gente tem que ver críticas deles, né? Não normal aconteça. A Angela Davis em si, o pessoal adora ela, mas meio que não leu o que ela produz, não leu as falas dela atuais. E, cara, é muito complicado isso também, porque, tipo, isso é negar a dialética, isso é negar a luta de classes, enfim. Até numa revolução, a luta de classes continua no seio do partido, entende? Tipo, foi deflagrada a Revolução Russa, a luta de classes foi perene, foi deflagrada a Revolução Chinesa, também permaneceu a luta de classes no seio do partido. Então, como a galera hoje, frente a todos os equívocos históricos que se mantêm há muitos e muitos, muitos anos sem fazer um balanço crítico correto, eles conseguem afirmar que permanecem numa linha correta quando a prática é a mesma e os equívocos são latentes, sabe? Eles olham para os erros. É a dialética marxista. Eles olham para os erros e falam que foram acertos, e olham para os acertos e falam que foram erros. É exatamente isso. Eu, sem citar nomes, essa semana eu vi, enfim, um influente militante de um desses partidos dizendo que o grave equívoco era do Prestes de ter rompido com o PCB, quando na realidade é centralizado no partido, que o PCB nunca aderiu ao eurocomunismo. Cara, isso é bizarro, porque o Prestes ele foi até humilde em fazer uma autocrítica, enfim, nos posicionamentos dele que levaram à derrocada do partido. Cara, e o rapidão, só uma situação tão absurda que o rumo do partido levou, que nem o revisionismo dele foi o suficiente para permanecer lá. Exatamente, tipo, é tão bizarra essa colocação desse pessoal. Eu ouvi outro quadro de outro partido muito importante dizendo que, abre aspas, o que levou o PCB ao imobilismo foi a tese da semifeudalidade, fecha aspas.
É incrível como as pessoas dão um mínimo de análise mais da vida, tá ligado? Elas estão vivendo por viver mesmo. É um negócio assim, ridículo. Sim, e cara, isso não é só um desrespeito com a história e tal, mas também é um desrespeito com as bases, é um desrespeito com os militantes que são honestos, que, enfim, ingressam nas fileiras tentando achar uma organização que de fato seja vanguardista, mas que são conduzidos fatalmente para a prática que é completamente equivocada e permanecer, como vocês disseram, a reboque da burguesia. Exatamente, cara, porque tipo, o que eu vejo muito em juventude é um pessoalzinho, moleque, com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer uma coisa. E a energia deles está sendo desperdiçada puxando voto pro Boulos, mano. É Exatamente. isso. É uma menosada que podia tá aí treinando tiro, podia estar aí fazendo uma coisa decente aí pra sociedade, sei lá, tipo, conversando com o trabalhador, cara. Então o pessoal podia estar fazendo isso, mas eles estão distribuindo folheto. Vote aqui no vereador do PSOL. 2022 a gente vai lá, tá batendo palma. Mais uma vez entregou pro Bolsonaro. Posso apontar um negócio só? Ah, Claro. Queria apontar, principalmente que, tipo, vocês estão novos nenhum, mas no geral é o seguinte, o partido hoje ele está sendo visto muito mais como um... Ele deixou de ser visto como um ente organizativo e popular para ser visto como um meio de encontro. cara, tipo, se tem atualmente, não ironicamente, pessoas que têm um partido de vanguarda e um partido que obedece o partido de vanguarda, tá ligado? É bizarro, é, tipo, tem Sim. esse partido fodão e tem o resto que obedece. É bizarro. Não, é bizarro, até porque cria uma própria estruturação hierárquica entre partidos que basicamente segrega as condições de outros partidos e do desenvolvimento da própria militância. Isso é estratégia de quem? Isso é estratégia de quem? Isso é estratégia do Naruel Moreno. Vagabundo que fala que reivindica o Stalin, que participa de partidinho, que tem essa estratégia aí, é o quê? É trotskista. Sim. O que acontece, na realidade, é que isso aí é estratégia morenista. E grande parte do desvio dessa galera aí, que vive falando que vive pagando de pacto não sei o quê, é isso, eles têm desvios trotskistas. Mas a questão também é a seguinte, por ser um centro de encontro, a disposição da juventude, do partido, ela toma forma material de um centro de encontro, porque as pessoas essa questão o partido deixou de ser um lugar de centralização, de disseminação da Mas aí é questão, Pedro, aí é questão de que o partido está a reboque. Porque o partido ele pode estar independente, autônomo e seguindo a si mesmo como partido marxista-leninista, ou ele pode estar a reboque do PSOL. Exatamente. Ele pode ser um puxadinho que puxa voto, basicamente. Ele pode Quase 4 anos, as pessoas citam trechos do esquerdismo, doença infantil do comunismo, à torta e à direita, como se fosse muito legal citar textos contextualizados. De 4 em 4 anos, vagabundo vira petista. Exatamente. E o que mais se perde nessa questão é o próprio desenvolvimento teórico. A gente vê que a gente teve vários teóricos extremamente importantes, mas a análise está sendo perdida porque as pessoas entram na juventude e essa coisa está deixando de ser uma realidade concreta de desenvolvimento. Está se tornando uma fase da vida como exatamente a adolescência. Ah, não, eu vou entrar na juventude porque vai ser parte da minha adolescência para eu sair, beber e, sei lá, curtir e não ser um lugar de militância e de desenvolvimento. Essa parte do Lenin é importantíssima, porque assim, faz uma transposição mecânica direta do Lenin, como se não tivesse nada assim, como se o contexto não tivesse mudado. Passou coisas como tipo, ok, o modelo democrático é diferente, o modelo eleitoral, o modelo presidencial é diferente. Muda, por exemplo, sei lá, 2010 pra cá, passamos por uma crise de representatividade. Assim, qualquer brasileiro que você encontra, ele não bota muita fé na política. Tipo, caiu a confiança dos governos. Fora que a gente está falando, no caso, quando o Lenin está falando, ele está falando da Duma.
Eles estão falando da prefeitura de Carazinho dominada por latifundiário. Então, tipo assim. E outra, essa questão do próprio Lenin não é uma questão nem. Tipo, não é como se o Lenin também tivesse escolha naquela situação. Ah, cara, o Lenin defende boicote abertamente. O Lenin está defendendo boicote, pessoal. Vocês aí, vagabundos de juventude, que ficam botando aí na internet trecho descontextualizado do Lenin, o cara boicotou a eleição. Porque assim, é uma questão complicada. Porque, cara, tipo, não é complicado. Não é complicado, cara. É exatamente o que tá ali. É petismo, é vagabundagem, é oportunismo. E falcatrua. Faz um e bolo aí a ruim. gente pega e fala, pessoal, seguinte, Ciro Gomes. Então, as considerações finais era reiterar a atualidade do Manifesto de Agosto de 50 no sentido da reacionalização e fascistização do governo de traição à pátria que a gente está submetido hoje, do crescimento, da militarização do Estado burguês latifundiário, né, que é concomitante a essa fascistização aí, né, a preparação dos elementos mais reacionários das classes dominantes, para ceifar todos os direitos democráticos do povo, até mesmo os direitos mais básicos, como liberdade de reunião, o próprio direito ao voto, e etc., outros direitos democráticos aí que a gente conseguiu conquistar. E a questão de que o Brasil, além de estar caminhando no sentido do recrudescimento colonial, dentro já da estrutura semicolonial que a gente vive, apoiado, né, pelo semifeudalismo, pelos latifundiários, que tem essa posição colonial de vender o Brasil para o estrangeiro. O texto também se mantém atual no sentido de que posições chaves da economia no Brasil, elas ainda se mantêm pela dominação dos monopólios anglo-americanos, não só como naquela época, mas muito mais por conta do neoliberalismo, do fim da União Soviética. O comércio, nossos principais produtos de exportação, estão sob o controle de firmas norte-americanas. A indústria nacional, ela já não mais pertence, em sua grande maioria, à nação, mas aos monopólios yankees, né? Ela está constantemente em ameaça de aniquilamento. E o próprio comércio interno envereda pelo caminho de controle dos grandes consórcios e monopólios americanos cada vez mais. Senão já é 100% controlado por esses monopólios. O petróleo no Brasil continua sob ameaça das grandes transnacionais aí de petróleo, Shell, Total, que fazem sim campanhas de suborno e corrupção, como diz no Manifesto de Agosto, para poder colocar suas mãos na nossa riqueza. Os elementos minerais das riquezas no Brasil já estão 100% nas mãos do imperialismo norte-americano, que o texto cita aqui que ainda estavam sendo buscados, né? Infelizmente eles já foram abocanhados, e crescem ano após ano os lucros das empresas monopolistas do capitalismo imperialista. O texto deu o exemplo da Light, que continua atual. A gente tem o exemplo da Enel, aqui em Rio das Ostras, aqui no interior do estado, e muitas outras empresas aí que remetem para o exterior seus lucros e não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento das forças produtivas aqui no Brasil e da qualidade de vida do povo. E grandes territórios nacionais são passados às mãos de grandes capitalistas burgueses do imperialismo norte-americano, e regiões do Brasil são destinadas a movimentos militares dos Estados Unidos, como, por exemplo, a base de Alcântara, lá no Maranhão. Então, o texto continua atual. Ele ainda o único sentido da análise dele que não é atual é no sentido que o Brasil é muito mais colonial hoje do que era naquela época. O exército brasileiro é muito mais reacionário hoje do que era naquela época, né? Por isso que o Prestes colocava tanta fé no exército brasileiro, porque tinha muitos quadros democratas e patriotas dentro do exército.
Hoje não mais. Hoje nossa economia está ainda muito mais nas mãos dos Estados Unidos. As terras estão cada vez passando também às mãos diretas dos imperialistas norte-americanos. E a ditadura monárquica bancocrática cada vez mais é o que manda na nossa economia aí, com o exemplo do Paulo Guedes. E a política externa no Brasil continua aí cada vez mais conservadora, com essa política aí absurda, né, do governo Bolsonaro, se colocando até contrário a votos históricos do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, como, por exemplo, o voto do Brasil contra o bloqueio em Cuba, que o Brasil está enveredando pelo caminho de votar a favor, né? O Brasil também vota a favor da modificação da capital, né? Da capital de Israel para Jerusalém, e da legitimação do Estado de Israel, e várias outras questões também conservadoras na política externa aí no Brasil, completamente atreladas ao imperialismo norte-americano, regredidas ao colonialismo. Queria comentar que, mesmo com o passar desses anos, com essa intensificação, né, da nossa condição semicolonial, a plano internacional, o imperialismo ele intensificou os seus ataques aos países, enfim, que buscam a sua independência, a sua soberania. E nesse sentido, assim como o texto já denunciava o caráter de rapina dos Estados Unidos na Coreia, hoje a gente reafirma o nosso apoio à Coreia e queria reformular a parte final do texto. Ele cita, né, um chamado para o povo brasileiro à luta, e nesse sentido, viva a Coreia Popular e os povos que lutam pela paz, viva a união dos povos da América Latina, livres do jugo do imperialismo norte-americano, viva a união do povo brasileiro e sua organização de luta, a Frente Democrática de Libertação Nacional. Viva o Brasil livre, independente e progressista.